Como todos nós sabemos, o nosso planeta é muito rico em biodiversidade, desde animais minúsculos a árvores de grande porte. Mas vocês pensam que sempre foi assim? Pelo contrário, há bilhões de anos, nosso planeta era um ambiente inóspito, até que houve o surgimento do primeiro organismo em nossos oceanos. E daquele momento, até o que vemos hoje em dia, houve um grande processo evolutivo. Agora, é essa jornada que vamos acompanhar através da história do nosso planeta. Falar sobre a origem da vida ainda é algo muito enigmático. Mesmo assim, temos boas hipóteses que giram em torno deste evento. Atualmente, o que é mais aceito é que a alta concentração de moléculas orgânicas na atmosfera primitiva eram sobrecarregadas por descargas elétricas provenientes dos raios. Essas descargas faziam com que essas moléculas se desfizessem formando novas moléculas, e quando essas novas moléculas caíam nos oceanos, formavam uma espécie de sopa da vida. Outras hipóteses apontam a existência de vulcões submarinos, que foram muito importantes na formação de moléculas orgânicas essenciais à vida. Ou seja, temos um grande quebra-cabeças ao tentar entender quais processos formaram diferentes partes dessas células primitivas e como essas estruturas teriam se fundido. Mas, partindo do ponto de que a vida já surgiu como uma pequena e inocente célula, devemos entender o que este organismo precisava ter para dar origem a todos os outros seres vivos que conhecemos hoje. E a resposta é mais simples do que parece. Este organismo precisava ser capaz de gerar descendentes com mudanças, ou seja, evoluir. Já trilhamos um grande caminho na história de nosso planeta, e até agora ele ainda parece muito distante do que conhecemos hoje. Mas estamos perto de algo grandioso acontecer: a explosão cambriana. A partir desse ponto, com início há 542 milhões de anos atrás, diversos organismos pluricelulares começam a se diversificar. Entre eles estão os braquiópodes, moluscos e os trilobitas. Com o tempo, as coisas vão ficando mais agitadas, e no período seguinte, o Ordoviciano, os peixes surgem e começam a se diversificar. Com toda certeza, os trilobitas são a cara do Cambriano. Mas, com a chegada dos primeiros peixes, a vida desses artrópodes paleozoicos mudou drasticamente. Agora, os trilobitas tinham que se preocupar com poderosos predadores nos mares primitivos. Podemos analisar como essa pressão predatória influenciou a evolução dos trilobitas pelos fósseis que temos acesso. Os fósseis mais antigos, do Cambriano, possuem a carapaça mais arredondada, e os que coexistiam com os peixes do Ordoviciano possuem diversos arranjos de espinhos. Essas características contra a predação não são novidade e existem com fartura na natureza. Podemos dizer que predador e presa vivem uma corrida armamentista, onde os mais eficientes em atacar e ou defender são bem-sucedidos e assim deixam descendentes. O final do Ordoviciano é marcado por uma grande extinção em massa, causada por uma feroz glaciação. Por milhares de anos, os organismos sobreviventes desse fenômeno se adaptaram ao frio das águas profundas e das altas altitudes. Foi somente no final do Siluriano que a vida voltou a se reerguer. Agora, os trilobitas sofrem uma drástica redução em diversidade e abundância, mas a queda de uns é a ascensão de outros. Os ostracodermes se diversificam e surgem os primeiros peixes ósseos e cartilaginosos.
É nessa camada da vida que observamos os primeiros fósseis de plantas avasculares. Mas a cereja do bolo é que os primeiros animais começam a caminhar para a terra firme. Até então, um desafio para a conquista do ambiente terrestre era evitar a desidratação. Mas os artrópodes tinham a solução. Seu exoesqueleto feito de quitina era o material perfeito para proteger seus corpos contra a radiação solar. Além disso, fungos e plantas já haviam se estabelecido nesse ambiente. Portanto, insetos fitófagos tinham todo um nicho para ocupar. Consequentemente, seus predadores surgiram e a vida terrestre foi se diversificando. Sucedendo o Siluriano, chegamos ao período Devoniano. Aqui ocorre um importante passo para a vida vegetal. Surgem os primeiros esporos. As pequenas plantas terrestres crescem exponencialmente, pois no Devoniano superior, as samambaias e ancestrais das gimnospermas atuais formam os primeiros bosques e florestas. Nos mares surgem os primeiros tubarões e peixes de nadadeira lobada e raiada, enquanto nos rios de água doce surgiram os primeiros peixes pulmonados, capazes de respirar fora d'água. Isso significa que a vida terrestre dos vertebrados está prestes a começar. Estamos agora a 359 milhões de anos atrás. É iniciado o Carbonífero. Este período, que ficou conhecido como a Idade das Florestas, é responsável por grande parte do carvão mineral que encontramos hoje, pois ainda eram poucos os organismos capazes de digerir a celulose. E toda essa massa de carbono vegetal se mineralizou nos estratos fossilíferos do Carbonífero. É no Carbonífero que os vertebrados iniciam seu domínio pelo ambiente terrestre. E uma adaptação importante é essencial para isso: o surgimento do ovo amniótico. Essa estrutura altamente especializada foi essencial para evitar a dessecação do ovo, além de fornecer alimento e proteção para os embriões. A competição é um importante fator que direciona a evolução das espécies. E os filhotes de amniota nasciam muito mais desenvolvidos do que os filhotes de anfíbios, estes que geralmente apresentam um estágio larval ao nascer. Essa característica e a menor dependência da água por parte dos amniotas fizeram com que ao longo das gerações estes desbancassem os anfíbios na conquista do ambiente terrestre. Com isso, surgem dois grupos importantes dentro de amniota: os diápsidas, que abrangem as aves e os répteis, e os sinápsidas, onde nos encontramos os mamíferos. Estamos agora no Permiano. Esse é o último período do Paleozoico. E finalmente, todas as massas continentais se unem formando o supercontinente, chamado Pangeia. Mas nem tudo são flores. A extensa massa da terra da Pangeia impede qualquer umidade de chegar ao seu centro, criando uma enorme região árida. Aos poucos, o caos se instaurou no planeta. A intensa aridização e o aquecimento global induziram significativas mudanças climáticas no final do Permiano. Esse evento, conhecido como extinção permo-triássica, foi a mais catastrófica e dizimou cerca de 95% de todas as espécies da época. O final trágico do Paleozoico perdura até o início do Mesozoico. O primeiro período dessa era é o Triássico, e somente em seu final volta a se recuperar da última grande extinção. A extinção em massa possibilitou que diversos novos grupos emergissem.
Entre os vertebrados surgiram as tartarugas, crocodilos, pterossauros e principalmente os dinossauros, que, no final do Triássico, começam seu domínio soberano sobre as terras da Pangeia. A extinção permo-triássica foi, sem sombra de dúvidas, um fenômeno catastrófico, mas, sem ela, possivelmente, a maioria das plantas e animais que existem hoje jamais existiriam. E esse é um pensamento que devemos ter sobre qualquer fenômeno de extinção. E para entender isso, devemos ter em mente dois fatores. O primeiro é que quando uma grande extinção ocorre, diversas espécies que já não existem mais deixam seu papel ecológico vago. Então, esses nichos passam a ser ocupados por novas espécies, que se aproveitam dessa oportunidade. Mas, além disso, também existe um importante fator genético. Para entender isso, devemos ter em mente que todas as características que uma espécie possui estão representadas, de algum modo, em seu gene, por pares ou combinações de alelos. Mas as frequências de alelos não tendem a mudar ao longo do tempo, isso em uma população consistente. Apenas algumas leves variações. Mas, quando as populações são drasticamente reduzidas, essas mudanças da frequência alélica são muito mais impactantes. Ou seja, algumas poucas variações que em uma população maior seriam mínimas, quando a população é pequena, essas poucas variações são muito marcantes. Isso favorece demais a especiação. Esse fenômeno da variação da frequência alélica é chamado de deriva gênica. Com o surgimento dos dinossauros ao final do Triássico, eles explodem em diversidade no Jurássico. Outros grupos que também aparecem em grande quantidade são os crocodilos. Mudando de cenário, os mares eram dominados por ictiossauros e plesiosauros. Enquanto isso, os mamíferos eram pequenos, com hábitos noturnos e geralmente insetívoros. Sim, os nossos antepassados tiveram que sobreviver a um reino de gigantes. Enquanto os senhores do reino animal estavam estabelecidos, no Cretáceo surgem as soberanas do reino plante, as angiospermas. As angiospermas, ou seja, plantas com flores e fruto, surgiram somente no Cretáceo, mas logo se estabeleceram por todo o planeta. Esse novo advento evolutivo permitia uma eficiente polinização e dispersão. Em geral, essas plantas estabeleceram relações com animais, chamada de mutualismo. A polinização é algo tão frequente que esse fenômeno ficou conhecido como síndrome da polinização, onde as plantas começaram a estabelecer características que iam atrair polinizadores específicos. Por exemplo, flores com cor avermelhada ou amarela e com fraco odor costumam atrair pássaros, já que eles não têm o olfato muito bem desenvolvido. Por outro lado, os morcegos costumam se atrair por flores com forte odor. E, em geral, elas têm coloração muito sutil, já que o olfato dos morcegos é bem mais desenvolvido que o dos pássaros. Ou seja, o mutualismo tende a aproximar duas espécies e interferir significativamente na evolução delas. A história da vida é um grande círculo de vida e morte. E nosso universo não perdoa nem mesmo os dinossauros. No final do Cretáceo Superior, um enorme meteoro colide com a Terra. A explosão resulta em uma cadeia de eventos. Vulcões entram em erupção, uma cortina de fumaça cobre o planeta, o clima é drasticamente alterado. E mais uma vez, a vida na Terra é ameaçada. Mas alguns poucos organismos sobrevivem e estão prestes a iniciar uma nova história, o Cenozoico. Também foi no Terciário que os primeiros hominídeos surgiram.
Mamutes andavam em bandos e tigres dentes de sabre articulavam suas caçadas. Nosso planeta começou a sofrer com frequentes eras do gelo que avançaram até o Quaternário. É nesse período que estamos hoje. Para ser mais preciso, estamos na época do Holoceno. E foi só há aproximadamente 10 mil anos que inventamos as formas mais simples de escrita, que nossas primeiras civilizações começaram a surgir e que desenvolvemos a agricultura. Agora pense no seu parente mais próximo, provavelmente seu pai ou sua mãe. Agora, nos pais deles, ou nos pais dos pais deles. Tudo isso ainda é muito próximo. Pense nos pais dos pais dos pais de 65 milhões de anos atrás. Eles provavelmente estavam aterrorizados com a extinção do KT. Mas ainda é recente. Vamos para os avós dos avós dos avós desses pais de 245 milhões de anos atrás. Talvez eles estivessem comendo insetos na Pangeia, mas continua sendo recente. Então volte para os bisavós dos bisavós dos bisavós desses avós de bilhões de anos atrás. Sim, uma pequena célula à deriva no oceano. Você provavelmente não ia querer tirar uma selfie com ela, mas esse simples organismo também é seu parente. Cada ser vivo nesse planeta tem uma história de vida única, com infinitos laços que amarram todas as espécies em um único e grande todo. A vida surge e é guiada pela evolução. E essa história de amor e terror, vida e morte, acontece nesse pequeno e pálido ponto azul que carinhosamente chamamos de casa.